Novidade no XPML11, o fundo vem aumentando o seu caixa, é isso mesmo. Muita gente aí com medo se o fundo vai quebrar, o que vai acontecer com o fundo, se o fundo ele vai despencar, o que vai acontecer com aquele pagamento relevante que tem lá no final do ano de 630 milhões de reais. E bom, nesse vídeo aqui eu vou trazer atualizações para você, porque o fundo ele vem aumentando o seu caixa e trouxe algumas novidades no relatório gerencial. Então, fica comigo até o final do vídeo que eu vou te atualizar de tudo sobre o XPML11, grandes novidades estão por vir. E bom, se você não me conhece, meu nome é Matheus Lima, eu sou especialista em fundos imobiliários e fundador do TioFis. Hoje eu tenho mais de 6.300 alunos que vêm aumentando a renda passiva com segurança e investindo apenas nos melhores fundos imobiliários do mercado. E meu objetivo é claro, ajudar você a ter melhores resultados, a ter um direcionamento, a ter uma estratégia de aumentar a renda passiva com segurança. Então, se você gosta de fundos imobiliários e gosta de renda passiva mensal, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque toda semana, digo mais, todo dia tem vídeo, tem conteúdo te ensinando a investir melhor. Então fica comigo aqui no meu canal porque o conteúdo tá ficando bem legal, bem bacana e a turma tá curtindo demais. Então vamos lá. O XPML11 vem passando por algumas notícias aí que vem chamando a atenção dos holofotes desde o início do ano para cá. Até gravei já alguns vídeos aqui no nosso canal, porque notícias ali dizendo que o XPML11 ia falir, que o XPML ia quebrar, que isso e aquilo. Turma falando bastante, comentando muito sensacionalismo, né? Para ser bem prático junto com vocês. Até fiz um vídeo fazendo conta, mostrando isso aqui para vocês sobre, né, essa questão ali de pagamento do XPML11 no final do ano. E bom, nesse vídeo aqui, na verdade, eu vou trazer para vocês atualizações sobre o fundo, porque o fundo ele divulgou um novo relatório gerencial e tem algumas novidades bacanas. O fundo ele vem aumentando o seu caixa, ele trouxe ali de maneira mais prática, né, de maneira mais didática, todos os cronogramas de pagamento até o final de 2027. Então tem muita coisa boa, muita coisa legal, muita novidade que eu vou apresentar para vocês. Antes é importante contextualizar. O XPML11 é o maior fundo de tijolo da Bolsa de Valores. De tijolo, presta atenção. Tem fundo de papel maior, mas tijolo é aquele fundo que ele tem imóveis e ganha dinheiro através da alocação dos imóveis. O shopping acaba alocando ali, as lojas recebem dinheiro e, consequentemente, aquela renda passiva que você acaba recebendo. Ele hoje tem aproximadamente 6,6 bilhões de patrimônio líquido, sendo o maior fundo tijolo. Hoje tem mais de 25 shoppings no seu portfólio. Tem shoppings ali como o Shopping Cidade de São Paulo, que fica na Avenida Paulista. Tem o Shopping Cidade Jardim, o Catarina Fashion Outlet. Tem vários shoppings aí bem representativos. E agora eu vou apresentar para vocês algumas novidades aqui que passaram no relatório gerencial e algumas vão te surpreender. Então vem aqui para a tela do computador para a gente ver na prática todo esse conteúdo, todo esse conhecimento, toda essa atualização do XPML11. Vamos lá, relatório gerencial referente ao mês de abril de 2025. Normalmente os fundos imobiliários eles demoram um pouco, tá, turma, de trazer esse relatório gerencial e eu trouxe para vocês aqui em primeira mão para a gente pegar todas as atualizações sobre o fundo. Vamos lá, o fundo ele sempre traz aquele cabeçalho, poucas informações aqui no cabeçalho e ele traz algumas informações sobre o comentário em geral desses meses agora que aconteceram. O mês de março ele foi marcado por um calendário comercial movimentado, com destaque principalmente por Carnaval, o Dia Internacional da Mulher e o Dia do Consumidor. Então aqui, de fato, turma, ele traz algumas atualizações, traz alguns pontos, fala como é que foram as vendas inclusive do varejo caíram, tá? Em termos reais em março. Ele até comenta, o Carnaval não costuma ser uma data boa ali para os shoppings, de fato. Aí teve a Páscoa, enfim, ele comenta bastante coisa. Aqui a gente já vem para algum conteúdo mais prático. Recentemente, o XPML11 realizou diversas aquisições importantes, conforme vai ser descrito na página 6. Ainda trouxemos um resumo das possibilidades que o time da gestão possui para honrar com seus compromissos financeiros decorrentes dessas aquisições. O gráfico exposto reporta, de fato, o cronograma de desembolso até o final de 2027, de modo, né, para trazer mais visibilidade completa ao cotista. Isso aqui é uma cobrança da gente, de fato, para trazer mais visibilidade, para trazer mais transparência, porque a XP precisa se comunicar melhor, a XP ela precisa transparecer melhor as coisas. Combinado? Então, até comentam, uma visão mais completa do fundo. Em fevereiro de 2025, o XPML11 recebeu earnouts, que nada mais é do que taxa de performance, basicamente, e parcela das alienações, ou seja, venda dos imóveis Caxias e Catarina Fashion Outlet, totalizando 19,8 milhões de reais. Além disso, durante o mês de março, o XPML11 vendeu aproximadamente 66 milhões em fundos imobiliários listados, convertendo esse montante para o caixa do fundo, gerando retorno total de CDI mais um, desde o início das operações, líquido de imposto de renda. Então, performance boa, performance interessante, principalmente para o CDI nesse patamar. Só que o mais importante é o quê? A gente está falando de uma parcela de 20 milhões aqui que recebeu, mais 66. Ou seja, nesse momento o fundo começa a reforçar seu caixa. Através de algumas movimentações. Comento um pouco dos dados operacionais, sem grandes novidades, né? E, por fim, o XPML11 encerrou o mês de março com um resultado acumulado não distribuído de aproximadamente 1,14 por cota, considerando também os saldos do Fundo Imobiliário Internacional Guarulhos e o Neomol Fundo Imobiliário.
Acho que, assim, não deveria mencionar esses casos aqui. Sinceramente, não acho que deveria comentar sobre esse Fundo Internacional Guarulhos e Neomol, porque é uma posição indireta do XPML11, apesar dele mandar nesses fundos. Fato é, ele está com a reserva, um resultado não acumulado, e isso fortalece, né, esse patamar de distribuição, esse patamar de rendimentos hoje de 0,92 por cota. Combinado? Então ele vem pagando muito bem, com muita tranquilidade, esse 0,92. Até precisa observar, ó, de receita que ele teve aqui, óbvio, né? Teve receita imobiliária, receita de fundos imobiliários, que isso é uma coisa típica, receita de renda fixa. No final das contas, o resultado foi de 43 milhões por cotas, mas o rendimento distribuído foi 52. Ou seja, o fundo ele vem pagando um patamar um pouco acima do que ele de fato vem gerando mês a mês. Óbvio que você tem que olhar isso anualizado, mas algumas vendas ali que realmente potencializam o patamar de rendimentos e fazem ele manter esse 0,92 por cota. Vamos lá, vamos trazer algumas informações boas aqui, tá? Até para lembrar vocês, né? Ele teve a aquisição parcial do Shopping Patienópolis, foi uma aquisição grande que ainda não está contabilizado aqui no fundo, no relatório e no caixa. Até porque ele vai ter uma parcela de 170 milhões. 170 milhões a pagar. Vamos lá, só para a gente contextualizar. Aqui em abril, no dia 14 de abril, ele concluiu a aquisição de 10,4% do Shopping Pátio Higienópolis. O valor da transação vai ser de 243,6 milhões de reais e vai ser pago da seguinte forma: 170 à vista. Aí, depois de um ano, esses 36,5 milhões, corrigido a CDI, que está nas alturas, e mais 36,5 milhões no segundo aniversário da parcela à vista. A parcela à vista é essa aqui, corrigido a CDI. Então, são parcelas pequenas, mas a CDI é relevante. Fato é, a gente está falando de um shopping emblemático, um shopping de excelente qualidade, um shopping que performa muito bem, entrega muito resultado e tem total match, né, com a característica ali do portfólio do XPML11, que é um portfólio de mais qualidade, voltado ali para o público B, mas principalmente A. Então, tem total match. Não está pagando barato. Está acreditando de fato nessa valorização do imóvel no longo prazo. Mas tem que lembrar que ele está pagando via CDI. Então tem que ficar ligado nisso. Aí é o seguinte. Aqui agora eu vou trazer para vocês um gráfico que o XPML11 trouxe de maneira mais clara, de maneira mais didática, de maneira mais, assim, no detalhezinho, né? Na unha que a gente brinca. Óbvio, tem alguns detalhes aqui que não traz a questão das dívidas atuais do fundo, que é um patamar bem pequeno, mas tem que trazer. Ele não traz também aqui que ele está colocando dinheiro na construção de imóvel que eu faria Lima Shops, tá? Que é o FR Shoppings. Mas hoje, segundo a cabeça dele, a disponibilidade é 445 milhões de reais. Efetivamente no caixa é 300, mas ele coloca isso aqui de disponibilidade através dos fundos imobiliários, tá? Só para deixar claro. Calma que eu já vou mostrar para vocês. Vai ter a parcela do Shopping Praia Belas, pequena, 17 milhões. Vai ter a parcela do Jundiaí Shopping, 63 milhões, pequena também. Aí aqui que está a parcela relevante, que é de 630 milhões de reais, que esse é o grande fantasma, o grande medo. Meu Deus, Matheus, o que vai acontecer? O XPML vai quebrar, isso aqui... Isso... é por causa disso aqui. 630 milhões de reais, tá? Ou seja, terminaria o ano negativo em 300. O que vai acontecer? O fundo ele tem que arrumar dinheiro, o fundo tem que levantar recursos, tem que levantar dinheiro. Ele não tem como fechar negativo. E aí tem 3 formas de levantar dinheiro, e aí eu já vou comentar junto com vocês que até o próprio relatório ele acaba trazendo e acaba compartilhando, né, qual é a estratégia do fundo, apesar de faltar um pouco mais de detalhe, mas ele traz aqui. Aí vamos lá, partindo para frente. Tem aquela parcela do Pátio Higienópolis que a gente acabou de mencionar, 37 milhões. Tem aqui a parcela do Jundiaí Shopping, ou seja, continuando aqui, terminaria 2026 com menos 365. Só que ele não está colocando aqui o desembolso da construção do Faria Lima Shoppings e não está colocando aqui o custo da dívida, que é pequeno, mas tem que colocar. Deveria colocar, ou seja, falta de transparência por parte da XP nesse cálculo aqui. Aqui ele está colocando, na verdade, os compromissos só relacionados à compra e venda de shoppings. Na verdade, venda, né? Só. Na verdade, só compra, né? Não está entrando dinheiro praticamente aqui na venda. Aí vamos lá. Parcela da Alus, compra recentemente que ele fez. Parcela do Pátio Higienópolis. E tem outro aspecto também. Lembram que isso aqui vai ser corrigido ao CDI? Isso aqui vai ser corrigido ao CDI? Vai ser mais do que 37 milhões. Vai ser 38, 39, 40. Então, todas essas parcelas a pagar são corrigidas ao longo do tempo. Seja por IPCA, que é a inflação oficial, seja pelo CDI, que é o Certificado de Depósito Interbancário, tá? Mas isso acontece. E ele encerraria no final de 2027 com menos 563 milhões. Ele colocou todo esse fluxo aqui para mostrar para o cotista todas as compras que foram feitas e tudo que tem a pagar. Ele não colocou aqui a construção do Faria Lima Shoppings, que eu mencionei com vocês, mais uma vez eu faço isso, e nem a questão da dívida. Então, é mais do que esses 563 milhões que terminaria aqui em 2027, porque não está colocando também a correção monetária. Só que o grande detalhe é o quê? É isso aqui, ó. Essa parcela aqui que é relevante e até o final do ano isso aqui tem que ser resolvido. Essa é a verdade. E aqui que está o detalhe importante. Como é que ele vai arranjar esse recurso? Como é que ele vai arranjar esse dinheiro? E aqui embaixo ele traz aqui as 3 opções.
Até traz mais detalhes aqui nas operações de compra, os links, fatos relevantes, data de pagamento, e aqui que tal? Dezembro de 25, ou seja, no final do ano tem que ser resolvido isso aqui. Tem 2026, 2027, enfim, tudo. Traz o cronograma aqui de desembolso, né? Ele até comenta que é um fundo com 6,6 bilhões de patrimônio líquido, mas que tem hoje 7,8 bilhões em ativos, certo? Hoje o nível de alavancagem está em 550 milhões, que é algo próximo a 7%, muito pequeno, né? Dá para ele alavancar mais e ainda assim vai estar saudável, na casa dos 10, 12%. Combinado? Sem grandes preocupações. Aí vamos lá, o que entra nos 3 aspectos, nos 3 pontos aqui, para conseguir resolver essa situação do caixa do fundo? Venda de ativos, emissão de novas cotas e alavancagem. E aqui eu vou explicar para vocês, vem aqui comigo. Turma, o fundo ele precisa levantar recursos, precisa levantar dinheiro. Isso aí não é dúvida para ninguém. Para ele fazer isso, ele tem 3 formas. Ele pode emitir novas cotas ao mercado, só que hoje não está tão convidativo fazer isso, até porque hoje a cota está negociando a 105, 106, flerta ali talvez no 107, mas hoje o valor patrimonial do fundo está na casa dos R$117. E o gestor ele já se comprometeu em somente realizar emissões do valor patrimonial. Isso, inclusive, foi muito bom. Então, a emissão ela só vai acontecer se a cota andar até o valor patrimonial, se a cota de mercado do XPML11 andar. Aí tem que aguardar, ver se vai andar ou não. Além disso, também ele pode fazer emissão no valor patrimonial e ter entrada de um dinheiro ali de um investidor institucional, um investidor de fora, às vezes. Alguém quer colocar dinheiro, se quiser colocar, ótimo. Ajuda aqui o fundo e ajuda os cotistas. Mas, no final das contas, emissão no valor patrimonial. Para varejo, pessoas físicas comprarem, tem que estar próximo ali, não tem segredo. E ele também pode vender ali uma emissão para investidores institucionais, alguém de fora entrar. Combinado? Só para vocês entenderem. Segunda forma de levantar recursos, através da venda de ativos, venda de imóveis. O portfólio do XPML11 aqui é de qualidade, né? Eu comentei com vocês, Shopping Cidade de São Paulo, Catarina Fashion Outlet, esse shopping aqui, o ABC, cara, tem shoppings aqui muito bons. Tem o Shopping Grand Plaza, tem o Tietê Plaza Shopping, tem shopping aqui em Salvador, que é o Shopping da Bahia, que tem liquidez também. Então, assim, o XPML11, ele tem liquidez para venda de imóveis, ou seja, consegue vender ativos. Talvez não no melhor preço do mundo, mas ele consegue vender ativos. E essa é uma forma, de fato, de levantar recurso, levantar dinheiro. Nesse cenário de mercado, não tá tão simples, tão fácil assim vender imóvel, porque o dinheiro não tá achando, não tá aparecendo, essa é a verdade, né? Tem pouco dinheiro no mercado hoje com a Selic um patamar desse de 14,75. Vamos ser bem práticos e sinceros aqui junto com vocês. Mas o fato é, o fundo ele tem espaço para vender imóveis, caso apareça algum comprador. Então é uma coisa que tem que estar mapeado aqui, pode ser que ele levante parcialmente esse recurso, então no final do ano a gente está falando que vai terminar ali com menos 300 milhões, menos 400, ele pode levantar 200 milhões através ali de uma venda de imóvel, pode acontecer. E a outra alternativa é a alavancagem, ou seja, emitir uma dívida. Ele emite uma dívida para ter o recurso no curto prazo, para ter aquele dinheiro na hora ali, e ele alonga e vai pagar depois. E depois é só realizar a emissão de novas cotas, e aí resolver tudo isso, pagar a dívida. No final das contas, turma, a emissão que é a forma de crescimento do fundo, certo? O fundo ele emite novas cotas para entrar recurso, entrar dinheiro e aí conseguir pagar, conseguir quitar uma dívida, conseguir comprar um shopping, é assim que funciona. E a gente sabe que o XPML11 não brinca em serviço quando faz captação de recursos. A XP ali faz a distribuição assim, de louco, né? Consegue captar muito dinheiro, muito recurso. A última captação ali, papo de 2 bilhões de reais para captar, uma coisa impressionante que o XPML11 cresceu nos últimos anos aí. Então, aparecendo janela de captação, aparecendo janela de emissão de novas cotas, o XPML11 vai lá e faz a captação absurda. Então, eu acho que o fundo, na verdade, né, sinceramente falando, ele não comenta, ele não traz, eu acho que ele está aguardando a janela. Se aparecer essa janela, ele vai emplacar uma emissão. Não tenha dúvida sobre isso. E aí é captação de mais de bi. E aí resolve a vida dele aqui, resolve a parcela e acabou essa confusão toda. Mas tá aguardando para ver se acontece. Se não, venda de imóvel, ou se não, ele vai ter que fazer uma alavancagem. Matheus, isso te preocupa? Sinceramente não, turma. Quem é que não quer emprestar dinheiro hoje pro XPML11? O fundo que tem hoje, 6,6 bilhões de patrimônio líquido. O fundo que tem mais de 7,8 bilhões em ativo. O fundo que tem 25 shoppings no portfólio de excelente qualidade. Quem é que não quer emprestar dinheiro para um fundo que faz mais de meio bi em caixa por ano? 500 milhões por ano aqui de resultado. Quem não quer emprestar? É muita previsibilidade, é muita segurança. Então ele consegue arranjar dinheiro na praça tranquilamente. Não tem nenhum risco, sinceramente falando, de quebrar, falência e tudo. Mas Deus, aconteceu com outro fundo da XP. Sim, de fato, né? O fundo lá, o XPPR11, que é o antigo VPPR11, que é o atual, na verdade, VPPR11, ele teve problemas. Mas é o quê? A XP não estava nem aí. É aquele negócio. Agora colocou só o problema debaixo
do tapete, né? É um fundo que realmente a XP não estava nem aí, fez um trabalho ruim, sem sombra de dúvidas, porque o fundo estava rodando com 50% de vacância, 50% de alavancagem, mas aqui é o foco da XP, a prioridade da XP é o XPML11, ele vai resolver isso, vai ser endereçado, não tenha dúvida sobre isso. O fato é, como vai ser? Acho que está esperando uma janela ali para emissão de novas cotas, mas, se não, vai ter que emitir uma alavancagem ou vender imóveis. Tá mapeado isso aqui, tá bem tranquilo, vai ser resolvido. Acho que só poderia trazer um pouco mais de datas aqui pra gente. Ó, se não aparecer janela até data X, momento X, aí no caso eu vou estar vendendo imóvel, no caso eu vou estar emitindo uma dívida. Sabe, eu acho que é transparecer um pouco mais da estratégia aqui junto aos cotistas. Porque falar que é alavancagem, emissão e venda de ativos, isso é óbvio, né? Isso é óbvio. Mas tem que saber um pouquinho mais do plano estratégico do fundo. E aí é o seguinte, vamos dar uma olhadinha aqui. O fundo ele aumentou o caixa recentemente. Tanto que o caixa dele aqui agora está 305 milhões de reais. Não era 305 milhões de reais, certo? Era algo próximo ali a uns 200, 250. Aumentou esse caixa. Como é que ele fez isso? Parcelas que ele recebeu da venda de imóveis, que foi o Cidade Jardim e o Caxias, e ele também vendeu a participação em fundos imobiliários. Ele vendeu a participação em fundos imobiliários, ainda tem 245 milhões, segundo a conta dele, o caixa, né, disponibilidade é 445, vamos ver, vamos acompanhar, mas hoje o cenário é esse, o fundo diminuiu. Lembrando que ainda não entrou aqui a questão da compra do Patienópolis, que tem que entrar aqui também. Não entrou ainda nesses cálculos aqui, o fundo ainda, o shopping ainda não entrou aqui, efetivamente, pelo que eu entendi. Então, no final das contas, o caixa do fundo é de 305 milhões, tem uma posição em fundos imobiliários que ele acredita ainda ter um caixa, uma disponibilidade, mas ele já foi vendendo, né, para mostrar ali para o mercado que o caixa vem subindo. Lembrando também que tem a questão do Patienópolis, né, essa parcela de 170 milhões de reais. Já está aqui no portfólio, não ficou claro se teve o pagamento ou não, né, faltou um pouco do fluxo de caixa aqui para a gente entender de fato, mas já está aqui contando no portfólio, então talvez já tenha sido pago. Se for pago, melhor ainda, né, tem mais espaço aqui. Pelo que eu entendi, já foi pago. Mas enfim, a gente vai acompanhando, digo até pelo cronogramazinho que foi colocado. Então assim, turma, esse é o contexto, esse é o cenário do XPML11. Ele vai ter que fazer emissão de novas cotas, vai ter que vender ativo ou vai ter que fazer uma alavancagem, não tenha dúvida sobre isso. Só que o grande problema dele, né, a parcela maior a pagar, é lá em dezembro de 2025. A gente tá aqui em maio, né? Vai passando o tempo, né? É o TikTok. Vai passando o tempo aqui, a gente vai acompanhando o cenário, que eu acho que a XP poderia se comunicar muito melhor no quesito de, até tal data, se não tiver espaço para emissão de novas cotas, a gente vai fazer uma alavancagem, a gente vai vender um imóvel. Cara, trazer mais transparência para o cotista. Mas, sinceramente, não preocupa o fundo, não preocupa o cotista, porque é um fundo relevante, é um fundo grande, gera muita receita, é um fundo com 6,6 bilhões de patrimônio líquido, é um fundo com mais de 7,8 bilhões em ativos e, cara, isso aqui vai ser endereçado, isso aqui vai ser resolvido. Não tenha dúvida sobre isso, tá? Não tenha dúvida sobre isso. É só questão de como será resolvido, né? E isso vai trazer um pouco mais de paz, um pouco mais de tranquilidade junto aos cotistas. E você tem o XPML11, tá feliz, tá preocupado? Ficou preocupado com tanto parcelamento aí do fundo, né? Tanto a compra parcelada? Me conta aqui, quero saber a sua opinião, o que você tá achando do fundo. E não se esquece, se você gosta de fundos imobiliários e gosta de renda passiva mensal, se inscreve e ativa o sininho, porque toda semana tem vídeo, tem conteúdo te ensinando a investir melhor. Um forte abraço e até a próxima.